E aí, galera, namastê, beleza? Essa iniciativa é um projeto do canal A Caixa, que é uma comunidade do Facebook sem fins lucrativos, que tem por objetivo compartilhar experiências espirituais de qualquer ordem. E hoje aqui a gente está trazendo esse artista plástico, Nacélio Grude, que tem experiência com xamanismo, com plantas de poder, e a gente vai falar sobre isso hoje. E a primeira pergunta, Nacélio, é do teu conhecimento, assim, o que tu sabe sobre a origem, né? O que representava a ayahuasca, a origem da ayahuasca, a gente vai falar primeiro sobre ela, né? E o que é que tu acha que com o tempo foi mudando, assim, com o domínio dos grupos religiosos, o que é que mudou do início ao primeiro a origem, né? Falar da origem e depois do condomínio das religiões, se mudou alguma coisa ou não, da Uhum. representatividade delas. É isso. Bem, primeiro agradecer aí o convite, né, para a gente poder estar junto aqui nessa sala de bate-papo e estudar um pouco sobre essas coisas que nos interessam. Pode crer. A ayahuasca, né, o asca, o vegetal, o daime, né, ela é uma bebida que tem um caráter sagrado, né, ela faz parte de algumas religiões utilizam o chá, a ayahuasca, para poder comungar, para ser como parte do ritual, né? E existem algumas histórias que falam da sua origem, né? Eu, particularmente, faço parte de uma religião ayahuasqueira, que é a União do Vegetal. Sou um integrante, não faço parte da direção da instituição, então não tenho autorização para falar da instituição em si, mas enquanto integrante eu falo da minha vivência e não tem Problemas, né? problema, né? Mas dentro da linha que eu participo, né, de, da bebida, da religião que eu participo, da linha que usa, que consagra a ayahuasca, a gente chama a ayahuasca de ayahuasca, né? A origem da bebida vem através do rei Salomão. Vem através do rei Salomão. Tem uma história que é contada, que é a história da ayahuasca, né? Que é exatamente a história de como surgiu o chá, né? Enfim. Mas a pessoa que fez o chá pela primeira vez, de acordo com a doutrina que eu sigo, foi o rei Salomão, né? E essa bebida ela veio no intuito de servir como uma abertura, né, uma porta de experimentação com o superior, né? Seja no caso no mundo vegetal, que é uma religião reencarnacionista cristã, né, que comunga do autoespiritismo, né? Esse autoespiritismo não é o espiritismo onde existe a mediunidade, né? Na verdade, a gente pratica o autoconhecimento e o chá ele é uma bebida sagrada para a gente no intuito de promover esse contato com a gente mesmo, com o sagrado que há na gente, né? E a partir daí desenvolver uma caminhada dentro dos preceitos que a religião tem, né? De boa convivência, de ética, de melhoria no sentido espiritual. E o chá ele tem um caráter enteógeno, né? Dentro das plantas de poder, o chá existem algumas explicações científicas, né? Porque às vezes ele é confundido com um efeito
psicodélico, né? Bebidas e o que se tem é que é uma bebida enteógena, né? Que é uma bebida que tem no seu princípio um encontro com Deus, né? Vamos dizer assim. Sim. Conexão espiritual, né? Uhum. E, assim, a ligação dela continuando na mesma pergunta ainda, Lindeberg, a ligação com os seringueiros, daqui surgiu disso, né? Aqui. Uhum. Assim, na verdade, o chá, ele tem as duas plantas, que é o mariri e a chacrona, né? O jagube, a rainha do Santo Daime, por exemplo, dos nomes que cada religião dá. A União do Vegetal e o Santo Daime são as religiões principais no sentido de ter mais adeptos, mais igrejas, mais templos, né? São as duas maiores religiões que comungam do chá. As duas plantas que fazem o mariri e a chacrona, né? O mariri é um cipó, a chacrona é um arbusto que produz uma folha, e a partir dessa folha, cientificamente, um neutraliza uma substância física que permite a outra planta agir, né? Que é o DMT, Sim. que é o que causa a experiência, né? Espiritualmente existem outras explicações, né? É comprovadamente inofensivo à saúde, né? Porém existem algumas restrições, né? De pessoas com esquizofrenia que já têm algum histórico de problema mental que não pode fazer uso. Pode crer. Porém, essas duas plantas, elas têm origem na Amazônia, né? Elas são de origem amazônica, tanto da parte da Grande Amazônia, né, que é Brasil, Colômbia, Bolívia, tá ali nessa Grande Amazônia. E a origem vem muito dali, né? Então, dentro da União do Vegetal, que o mestre quem criou essa religião, o mestre Gabriel, ele era um baiano, né, que ele foi para a Amazônia na época do soldado da borracha, né? Na época que a seringa era o grande poder econômico monetário da Amazônia, né? Então, que teve esse movimento aí nos anos 50, 40, 30, de pessoas que foram para a Amazônia para poder trabalhar como um soldado da borracha. Uhum. E aí, dentro da União do Vegetal, o mestre Gabriel, que foi quem recriou a União do Vegetal, é a pessoa que foi como um seringueiro, trabalhou de seringueiro, ele e a família dele durante muito tempo, né? E por isso essa ligação da ayahuasca com a seringa, no nosso caso, né? Já no Santo Daime por outra, é o mestre Irineu, que eu não sei muito da história dele, se ele também foi seringueiro. Eu Uhum. sei que ele era agricultor. A representatividade que ela tinha nessa época, tu acha que houve alguma alteração, assim, tipo, na época ela era uma bebida dos índios, né? Ali na Uhum. Amazônia, inicialmente, quando os seringueiros conheceram, né? E ela tinha uma representatividade para os índios, ela tinha algum significado místico, alguma coisa. Tu acha que hoje em dia, com as religiões, o Daime, o DV, a Barquinha, tu acha que elas continuam na mesma linha, assim, tem o mesmo princípio, ou tu acha que deu uma alterada no significado principal da coisa? Olha, cara, eu não acredito que nenhuma religião, nada que esteja em cima desse planeta seja estático, né? Seja do jeito que for, é do jeito que é, né? Do jeito que Aham. nasceu até hoje, eu acredito que está sempre É, em transformação, evoluindo, né? né? Certo. Se para cima, para baixo, se para o bem ou para o mal, mas está sempre se Uhum. desenvolvendo, né? Pode crer. E
e uma bebida que era utilizada por pessoas da floresta, né? Algumas tribos indígenas não usavam, né? Porque também tem-se a lenda do que era uma bebida de índio, né? Não era toda tribo Sim. Inclusive, hoje tem tribos que iniciaram de um tempo para cá, a própria União tem um trabalho, vem desenvolvendo um trabalho com a tribo indígena, isso tem até no site, vocês podem ver depois, um trabalho que eles estão fazendo atualmente de introduzir numa comunidade indígena, numa tribo indígena, o uso do chá. E está sendo bem legal, assim, o próprio depoimento dos índios, tem um documentário que mostra, está lá no site, que mostra, por exemplo, que não entra mais bebida alcoólica na tribo, né? Que era um problema, o alcoolismo na tribo indígena. E da mesma forma que a civilização chegou na tribo e modificou a ponto de a bebida alcoólica ser um problema na tribo indígena, eu acho que a vinda do chá para as cidades também teve aí sua transformação, né? Porque, primeiro, a bebida em si ela tem sua potência, mas o desenvolver dela é dentro de uma comunidade humana, né? E onde tem humano, tem o sagrado, mas tem também o profano, né? Então, existe aí, de forma geral, falando de humanidade, as disputas de poder, né? As diversas formas de domínio, de manipulação, que não seria diferente onde o humano está, isso acontecer mesmo com a potência, o poder que o chá tem, né, de mexer com as pessoas, de mexer com a consciência, de mexer com a sensibilidade, né, de sensibilizar, de buscar memórias dessa coisa do sonhar acordado. Tem um jornalista que fez uma matéria para a revista Cruzeiro nos anos 70, até daqui do Ceará, que é o Flamínio Araripe, e ele usou esse título do sonhar acordado. Esse termo, né? São religiões do sentir, né? Então, o chá ela tem essa potencial de sensibilizar, de que outras formas também se chegam nesse mesmo lugar que o chá leva, né? Porém, o chá ele tem essa potência de ser mais rápido, né? Rude, eu queria te perguntar em relação, por exemplo, o que se chama de set and setting, que seria, na verdade, quando se fala de plantas de poder, né? Se fala tipo, que o ambiente é importante e as pessoas que estão conduzindo aquilo ali também é importante no sentido de influenciar a experiência da pessoa, né? E eu já queria jogar uma outra pergunta, que é tipo assim, qual a importância também, por exemplo, do aspecto cerimonioso para a experiência da pessoa que está envolvida com o chá, né? Bom, existe aí talvez por ter essa orientação, né, de o chá não não é indicado para pessoas que têm problemas mentais, né? Isso já deixa aí um sinal de alerta que não é algo tão simples, né? Então, o que é que o chá faz, né? O chá, ele nos sensibiliza a escutar mais, a nos perceber mais, a amplia um estado de percepção e um estado de entendimento, né? Ele traz uma luz que amplia esse nosso sentir, esse nosso perceber, né? E uma orientação de um xamã, de um mestre, de uma pessoa que tem experiência, né? Um padrinho,
que têm experiência em caminhar dentro e mesmo o ritual, de direcionar essa sensação, essa sensibilidade, né, sensibilização, de encaminhar para um propósito, né? Porque existem relatos de bad trips, né, como chamam assim, de pessoas que bebem um chá e não querem mais voltar porque ali vem o que tem dentro delas mesmo, né? Assim, se encontram... Isso não está ligado ao termo borracheira, não, é isso? É uma outra coisa? A borracheira é o nome que se dá ao efeito, dentro da união do vegetal, no caso. Okay. Né, outros chamam de força, outros chamam de tempo, né? Está dentro do tempo, enfim. O chá, ele é um medicamento, né? Tem quem chame de medicina, né? Mas ele é um medicamento para trabalhar o espírito, né? Um medicamento para o espírito. Ele também trabalha na parte física, mas ele é um medicamento para o espírito. E a importância de ter uma orientação é a importância de ter um médico que saiba estar ali junto, receitar a partir de uma experiência, a partir de cânticos, a partir de rezas, a partir de coisas que conseguem, e de uma própria sensibilidade, né? Porque o chá, ele tem uma coisa ancestral muito forte, né? Ele puxa ali, ele nos leva a nossa ancestralidade. Na própria matéria do chá em si, tem toda a ancestralidade da sua origem, mas também eles nos levam à nossa própria ancestralidade. É comum relatos de pessoas que, durante a experiência, vivenciam com parentes que já desencarnaram, né? Que é aquela coisa, como eu falei, do sonho acordado, né? Assim, essa coisa do sonho que a gente não tem um controle, né? A gente não tem a gente até percebe por vezes que estamos sonhando, né? Mas a gente não tem um controle desse sonho, de por onde é que vai, por que é que vai, né? Enfim. E é mais ou menos parecido a questão. E a importância de ter um mestre, de ter um dirigente, e do ritual em si, é exatamente essa coisa também que o humano precisa, né? De cerimoniar, de ritualizar, né? De consagrar, né? De colocar algo no lugar que é como uma forma de codificar, né? Uma forma de se fazer estudar, uma forma de... E o legal que eu acho é porque existem várias linhas, né? A gente tem essas mais conhecidas, que é a União do Vegetal, que é o Santo Daime, que é a Barquinha, mas existem tantas outras, né? Que a gente não conhece, que bebem, também com um caráter de estudo espiritual, com caráter de se conhecer assim, como uma ferramenta de evolução, né? E que utilizam de outras matrizes, né? Já ouvi falar do Umbandaime, que é uma mescla de Umbanda e do Daime, né? De pessoas que bebem e mesclam também com o budismo, né? Tem os próprios índios que não bebem, invocando nenhuma dessas que a gente vem falando, né? Grude, aproveitando essa tua deixa aí, tu fala que que a ayahuasca é uma espécie de remédio para a alma, né? Tu acha que nessas épocas, nesses tempos agora que a gente vive, tempo tão conturbado, tu acha que era interessante uma maior democratização, uma maior disseminação do chá para as pessoas, uma forma de tentar integrar mais gente nisso? Porque eu vejo que a maioria das religiões que são xamânicas, elas são bem... Elas não têm muito interesse de estar chamando gente para, né? Elas são mais discretas, né? discretas, é essa palavra. Tu acha que numa época dessas era interessante uma maior democratização como uma forma de trazer as pessoas mais para essa veia espiritual, para essa coisa? Sim, eu acho que isso vem acontecendo, né? Talvez não na velocidade que para a gente seria o ideal, né?
Mas vem acontecendo, porque, por exemplo, o chá a gente bebe em comunhão, bebe com outras pessoas, faz mais sentido quando isso acontece com outras pessoas, porque é esse estar junto, é esse movimento coletivo, onde um vai subindo junto com o outro, né? Que um vai sendo o degrau para o outro, um vai auxiliando o outro, um vai, né? É uma lapidação conjunta, né? Não é subir para uma montanha e ficar lá sozinho e beber o chá e lá se iluminar, né? É possível, mas não é assim que funciona, por exemplo, comigo e onde eu participo, no grupo que eu Sim. participo. Tem uma Essa proposta coisa, social também, né? Uma tem uma coisa proposta social, Mas tem uma coisa, principalmente estou falando nesse momento, que mesmo tendo essa coisa coletiva, né, é algo que eu sou responsável por mim, né? Que eu sou responsável pelos meus atos, eu que tenho que fazer por mim, né? Sim. Então, o chá, ele abre uma porta, né? Uma porta de percepção, uma porta de se observar, de se perceber, de perceber o outro, mas o passar dessa porta, o caminhar, aí depende de mim, né? Aí sim, os mestres, os padrinhos, os orientadores espirituais, eles vão dando possibilidades, os budas, eles vão dando, né, meios que a gente entenda, mas é a gente que busca esse entendimento, é a gente que busca botar em prática, é a Vão gente que apontando tem que... direcionamentos, né? Eles vão apontando e a gente vai percebendo e vai dizendo isso vale, isso não vale, né? Pode crer. Mas o que eu quero chegar é que... mas tudo isso dentro de uma introspecção, né? Esse momento agora que a gente está de coronavírus é exatamente forçando a humanidade a ter essa introspecção. Então, de certa forma, né, isso vem acontecendo, assim, talvez não usando o chá, mas a gente está sendo forçado a se recolher, a estar dentro de casa, a estar com os seus, né? E pelo menos assim comigo e com pessoas próximas, a quantidade de sonhos que a gente vem tendo, né? Assim, e Verdade. sonhos malucos, né? Sonhos meio malucos assim, meio e eu acho que isso de certa forma tem a ver com essa coisa da ancestralidade mesmo, né? Porque eu acompanho o Siddhartha Ribeiro, que eu até falei para vocês uma vez dele, que é um neurocientista que trabalha muito essa coisa dos sonhos, né? E ele fala muito disso, assim, de como a humanidade perdeu esse lugar, né? De como a criação da luz elétrica, né? A invenção da luz elétrica, que entrou na noite, que invadiu a noite, que transformou a noite num dia, né? E dos anos para cá, dos aparelhos eletrônicos, que também... E aí a gente... Modificou a forma do humano, né? A humanidade vem perdendo esse momento Contato, né? do não fazer nada, de ser Sim. introspectivo, né? De parar um tempo para ele, ou naquela coisa de produzir, tá sempre inativa, né? Tá sempre manhã, tarde, noite, né? Sim. Enfim, dessa competição que foi embutida junto com o capitalismo, né? Uhum. E aí o chá, ele é meio esse caminho também, né? Assim, dessa introspecção, né? É um momento, eu bebo regularmente, de 15 dias, né? Geralmente é o período que eu bebo. A gente, com essa coisa da pandemia, está suspenso devido a tanta orientação do governo, né? Das leis do Estado, mas também de se resguardar, né? De se resguardar. Mas geralmente eu bebo há 16 anos o chá, né? E com essa regularidade, 15 dias, às vezes menos, né? Uhum. E é um tempo que eu sinto assim ideal e é uma coisa que eu venho percebendo assim. Teve um momento que foi o momento de descoberta, teve um momento que foi o momento de querer ser o que eu não sou, teve um momento de perceber quem eu realmente sou, né? Legal. E um momento até de ir devagarinho transformando coisas que tão mais aparentes, outras que são mais sutis, que são mais difíceis, mas que requer mais esforço, né?
E também a questão de se firmar no caminho, né? Isso é algo que para mim tem um valor que ajuda bastante nesse encontro comigo, né? Assim, Crude, eu queria fazer, aproveitando isso aí que tu tá falando, eu queria saber, tipo assim, claro, eu conheço pessoas que se transformaram com a experiência do chá, né? uhum. Mas eu queria te perguntar o seguinte: é possível alguém, por exemplo, passar muitos anos no chá e aquela pessoa, a impressão que tem é que ela não progride? É Claro, possível isso? claro. É como eu falei, Conhece casos insensibiliza, né? assim? Conheço. Eu mesmo passei muito tempo boiando, assim, né? Pensando que estava transformando alguma coisa e quando um dia caiu a ficha que eu estava ali na mesma, né? Porque é isso que eu falei um pouco antes, assim, que ele abre uma percepção, mas aí é você que tem que fazer esse movimento de ir mexendo, de ir aprofundando, de ir estudando, de ir percebendo, né? De ter esse autocontrole e de usar isso em benefício, né? Porque senão você fica naquela fica bolando, 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 pensa que está salvo e entra na mesma ilusão de tantas e tantas Uhum. religiões, né? E aí entra nessa coisa da religião que salva, mas também pode ser uma ilusão, né? Salva, mas pode ser uma ilusão. Então, eu acho que é aí onde se perdem muitas pessoas, né? De pensar que está salvo porque bebo um chá, porque sigo ali os preceitos, porque sei todo o ritual, né? Faço tudo como pede, mas no Uhum. fundo o principal não é feito, que é o que a espiritualidade pede para gente, né? Que é a transformação, que é a questão de não estamos só, que é a questão do servir, né? Que é a questão de perceber essa sutileza que é o ouro, né? Espiritual, que Uhum. é o... A impressão que eu tenho é que existe, nesses casos em que você vê que tem mais, me parece envolver situações muito mais sutis, né? Que você vai percebendo ao longo do tempo. Porque, assim, numa primeira impressão ou nas primeiras experiências, você tem Uhum. aquele impacto, né? Você tem Sim. aquelas experiências e você acha que a partir dali você quase que abarcou tudo, né? E, na verdade, a coisa continua e existem muito mais sutilezas lá na frente, né? Sim. Porque, assim, uma coisa é a religião, né? Outra coisa é a É. tua caminhada, prática de vida fora da religião, né? Então, a grande história é poder fazer isso aqui, né? Fazer Integrar que seja uma constante em tudo, né? Que a tua prática lá dentro seja mesmo uma prática fora, né? Que você vivenciou numa experiência espiritual, seja com ayahuasca, seja com meditação, seja sim. com uma palavra, seja com uma cachoeira, enfim, né? Que aquilo ali possa estar integrando, possa estar fazendo um movimento da sua evolução, não no sentido de evoluir mais que os outros, né? De ser um É, mestre, de ser um guru, mas não no sentido de você entender o seu lugar, né? entrando mais nessa questão dos tipos de experiência, Grude, eu também já tive a oportunidade, né, de Uhum. experimentar. Você foi quem me convidou para conhecer. Eu queria saber assim, os tipos de experiências. Por exemplo, a primeira vez que eu fui foi bem magético, foi uma coisa bem Uhum. bonita, esplendorosa, né? A segunda vez já foi uma coisa mais introspectiva, já foi mais olhando para dentro de mim, já era uma coisa bem diferente da primeira. Uhum. A terceira eu senti, como eu já meditava, eu senti que era meio que uma meditação forçada, assim, por ter já meditado, parecia que era uma forma de meditar forçada, não é bem a palavra, mas é assim, ela lhe canalizava para que você meditasse, querendo ou não. É como se Uhum. fosse uma forçada, né? Sim. Quais os tipos
de experiência que tu já passou com esse tempo todo, de 16 anos, né? Assim, o que é que foi os outros tipos? Porque eu tive poucas experiências, tive 4. Cara, existe uma coisa que se repete, né? Principalmente por você estar dentro de um ritual, né? Então, o ritual ele também serve para ser uma base, né? Para ser ali um trilho que você vai se habituando, mas mesmo dentro do ritual tem coisas que você vai percebendo. Para mim, a união do vegetal é algo que me fascina, porque sempre tem uma coisa nova, né? Sempre tem uma coisa assim que eu ou não havia percebido, ou uma coisa nova que surge, que uau, que sabe? E isso para mim para mim pessoalmente é algo que me instiga muito, assim, no sentido de isso eu não sabia, isso eu não tinha ouvido, né? Que Sim. compreensão legal, que outro jeito, né? Tem a De pensar experiência que o pessoal chama de, não sei como é o nome, é peia, né? Não sei. Quando a pessoa tem, não, tipo a bad porque na trip, né? verdade pois é, porque na união a gente chama de borracheira, o efeito do chá, né? Borracheira, que tem um significado, tem todo uma história porque é esse nome, mas cada um é diferente do outro, sabe? Por mais que o ritual me ajude a eu ter ali, eu saber como funciona, qual o caminho que eu vou seguir da hora que começa, a hora que finaliza, mas nesse entre meio aqui, entre o começo e o fim, pode acontecer muita coisa. Então, tem a Sim, ver com quem está dirigindo, tem a ver com como eu estou, tem a ver de como foi meus dias antes, tem a ver com um monte de coisa, né? Tem a ver com o que a espiritualidade quer me mostrar, com o que eu sim, estou precisando ver, né? Com que momento eu estou merecendo receber alguma coisa também. Tem, principalmente a união, ela tem muito essa coisa de leis universais, né? Do plantio e colheita, sim. né? Do fazer por merecer, né? Mas tem umas coisas super interessantes que me instigam muito, que é constância nos deveres, que é prática fiel do bem, né? Que é firmeza no pensamento, que é limpeza no coração. Isso tudo é doutrina de dentro da união do vegetal, junto com histórias, junto com coisas que devagarinho vai ali ajudando a seguir uma linha no desenvolver do meu melhoramento, né? Do Sim. meu afinamento, assim, do meu refinamento. Mas é sempre diferente. Isso também é uma coisa legal, né? É É, sempre diferente. teve Por mais que eu consiga, isso já senti, isso, mas é sempre diferente, assim. sim. Não tem fim, né? E não tem Teve umas fim. que foram bem interessantes que era questão de você estar na experiência do chá e você ficava pensando em membros da sua família, assim, de um por um, o que eu fiz Uhum. com aquela pessoa, o que eu causei àquela pessoa, o que eu tenho que fazer para melhorar com aquela pessoa. Então Sim. teve uma das experiências que foi assim bem interessante. Não tinha muito o Isso, imagético, né? Mas trazia sim. uma introspecção muito grande da sua relação com os outros, né? E isso é sensibilizar, né? Isso é sensibilizar. Sensibilizar em que ponto? Sensibilizar no ponto de eu perceber o outro, que de repente eu Sim, exatamente. não estava percebendo, né? Então, esse é o poder que o chá também tem, né? Assim, de nos sensibilizar. O principal fator que eu acho mais potente, assim, do que o chá tem, né? Houve uma época, assim, que eu com a minha esposa, ela esperava eu chegar das sessões para a gente conversar determinados assuntos, porque eu ia estar mais leve, mais maneiro, mais suave, e aí era a hora que eu entrava com as conversas, aquele dia, aquilo ali, né? Pode Hoje, graças crer, a Deus, a gente não está precisando mais disso. Toda hora é pode hora, crer. né? Mas É. A pessoa tem fica mais receptiva, né? Fica bem Isso, mais. fica mais... Você sente aquele amor gigantesco, né? Na Sim, né? experiência tem uma. O chá, ele aumenta a serotonina, né? Então também tem essa ação de prolongar um bem-estar, né? Sim, Pós sessão, né? Geralmente acontece. Tem gente que tem uma experiência pós que fica enjoado, que fica 1, 2 dias meio mal.
Acontece também. Então, cada um é cada um, né? Não tem um assim, vai ser bebe, vai ser assim, vai ser assado, né? Então, tem coisas que eu vivenciei que eu não consigo explicar. Eu posso poetizar, eu posso desenhar, eu posso pintar, eu posso aprender a mexer num software que me dê ali uma coisa parecida, mas não é, né? Não é. Nunca vai ser. Eu queria fazer uma pergunta aqui que é relacionado por exemplo, os efeitos que ocorrem no corpo quando você toma ayahuasca. Eu queria perguntar em relação à alimentação, à dieta, né? Sim. Existe alguma recomendação, por exemplo, que você não deve comer antes, que você não deve fazer antes? E se isso influencia na experiência em si? Olha, existe, eu já escutei, mas na União do Vegetal não é uma coisa da União do Vegetal, né? Não é uma coisa assim que tenha. A União do Vegetal prega que você não pode fazer isso, ou comer aquilo antes de beber o chá. Não, né? Mas eu já escutei de estudiosos, né? Que é bom não fazer sexo, praticar sexo 24 horas antes, que é bom não comer carne 24 horas antes. No dia que for beber o chá, procurar não comer comida industrializada, comida processada, né? Mas isso são coisas de experiências de pessoa para pessoa, né? Assim, eu vi médico que bebe o chá há muito tempo, que é mestre, né, dentro da ordem, e que falam, olha, não coma carne, você vai ver como melhora, você vai ver como você tem um... E aí, se você for historicamente, o que é que a carne traz, né, da morte, do sofrimento do animal, enfim, tem toda uma coisa, você está indo na sua ancestralidade, você está indo na coisa que vai lhe sensibilizar. Então, ter ali um pedaço de carne pode ser que isso seja um ponto de lhe dar um mal-estar, de fazer uma limpeza, né, de vomitar, enfim. Existe E aí existe entra essa lá... mística, né, de que toda vez que você toma um chá, você vomita, né? Muita gente tem até medo da experiência por causa disso. As 4 vezes que eu fui, a única vez que eu senti alguma coisa foi quando eu tinha comido alguma coisa pesada antes. Só, É como eu te falei, isso é de pessoa para pessoa. Eu conheço gente que come uma panelada e vai beber o chá. Come uma bisteca e vai beber o chá. Então, assim, é de pessoa para pessoa. Não é uma receita que se bolo, aplica né? Pode crer. a todos, né? Não se aplica a todos. Uhum. E aí vai de pessoa para pessoa, né? Da resistência, do biotipo, de prática da pessoa, de alimentação, de saúde, né? E agora também tem muito essa coisa das vezes a pessoa ir já com a sugestão, né? Ela já vai com eu vou beber, eu vou vomitar. Sim. Ela mesma já se coloca ali, porque quando tem uma coisa que se repete, né? Quando se bebe o chá, principalmente quando você bebe o chá que está no ponto grau, né? Ele nem seu efeito é fraco, nem seu efeito é muito forte. Ele está num grau ali bom, né? Que sempre que ele chega de uma forma meio que acochando, né? Ele chega de um jeito ali que você sente a força chegando, e dá um pouco um frio na barriga, às vezes dá uma ânsia de vômito, né? Que às vezes o mais fácil é correr logo para vomitar ou ir logo para o banheiro para poder equilibrar ali, né? E com o tempo, por exemplo, é um exercício que eu faço de trabalhar aquilo, né? De não me entregar logo, assim. Vomito. Vou no banheiro, vou, né? Mas eu procuro segurar, às vezes que eu vejo, não, aquilo dá para me levando, dá para eu ir até que a coisa estabiliza que isso também eu já pego para mim como uma maneira de eu ir me vencendo, né? De eu ir não dominando, mas me equilibrando dentro da força, né? Porque tem essa coisa assim, o chá, ele traz força e traz luz, né? O mariri, que é o cipó, é a força, a folha, que é
a chacrona é a luz, né? Então é a união de força e luz, né? Então, essas duas, quando chegam, às vezes chega de um jeito que mexe, né? Uhum. Com a nossa parte física, né? E agora, assim, nesse tempo que eu bebo, eu deixei de beber bebida alcoólica, eu deixei de usar drogas ilícitas, né? Que eu usava. Só Porém, lembrando aqui, né, que o chá é uma coisa lícita, né? É uma coisa legalizada. ela é legalizada para uso religioso. Exatamente. Uso religioso no Brasil e em alguns países, né? Em alguns países. A União do Vegetal, ela é responsável por essa legalização aqui e em diversos outros países, porque ela foi a primeira que fez essa questão de um estudo científico, de procurar um embasamento dentro da lei para poder funcionar, né? Então, assim, inclusive, os Estados Unidos é liberado o uso através da União do Vegetal, que entrou, que fez todo um recurso lá. Eles têm alguns núcleos da União do Vegetal e, por exemplo, em um núcleo, uma época que foi suspenso, eles passaram quase 3 anos bebendo água. Tinha sessões, Legal. regularmente eles bebiam água e diziam que tinham a sensação, né? Tive experiência, né? Sentiam a sensação bebendo água, né? Pode crer. E isso é engraçado, porque há um tempo atrás, como a gente já conversou, eu fiz o Vipassana, né? Que é um curso de meditação, né? Onde você entra ali num retiro e eu cheguei no Vipassana no mesmo lugar que eu chego, Com o chá, salve né? algumas... com chá, né? Então, Sim. assim, foi incrível de quando eu cheguei, que eu... Uau, mas eu tô de borracheira. Eu tô sentindo a sensação que eu sinto quando eu bebo chá. Entrando aqui no caminho mais histórico, assim, eu não sei se tu tem muito conhecimento dessa área, mas tu acha que tem alguma ligação dessas plantas de poder, né, com, com experiências que a gente vê em relatos como bíblicos mesmo, de profecias, de sonhos, esse tipo de substância na história sendo consumida por pessoas e relatando profecias, né? Uhum. E se tu acha também que isso teve alguma influência no desenvolvimento do ser humano como um ser intelectual, a criatividade, culturalmente, se teve alguma relação dessas, Totalmente, né? cara. Totalmente, totalmente. Planta de poder, a inserção de planta de poder na história da humanidade foi sempre propiciou sempre avanços, né? Propiciou sempre descobertas e pontos de transformação, né, na humanidade, assim. Uhum. A grande história é de como às vezes pegam essas plantas de poder e colocam isso de uma forma banal ou mesmo de uma forma que ao invés de você, por exemplo, o que fazem com a música hoje, né? Uhum. Pegam a música e virou uma coisa tão de entretenimento, né? Que a letra não Vira só consumo, né? é só consumo, né? Então, assim, é só uma coisa de passar o tempo, é só uma coisa que... É E aí Eu eu interessante. acho... vejo, Pode falar, Miguel. eu vejo, por exemplo, esse exemplo que você falou, né, de tomar essas plantas de poder dentro de um contexto, né? E por isso Uhum, aquela minha pergunta inicial, né, do ambiente e as pessoas que estão ali e a cerimônia, né? Eu sim. digo isso porque muitos, muitas pessoas que eu conheço aqui na Europa, inclusive amigos, quando eles tiveram contato com plantas de poder, né? Tudo foi feito muito dentro de um contexto totalmente fora do cerimonial, totalmente desconsiderando o ambiente e as pessoas que estavam ali, né? Eles tomavam em Uhum, festa e misturava com outras substâncias, o que, na verdade, é que eu acho que é uma forma muito... É como se fosse uma perca de oportunidade de realmente ter uma experiência mais profunda, né? Porque quando eles vão relatar a experiência, nunca tem um insight muito profundo.
né? Mas às vezes também pode ser um chamado, né? Pode ser a partir dali Sim, um despertar, né? Porque, por sim. exemplo, tem 16 anos que eu bebo, né? O chá. Eu usei drogas durante 15 anos, né? Foi? É. Eu tenho 43, comecei a usar droga com 12, usei até 27, né? De 27 eu conheci o chá e aí não senti mais necessidade, né? O chá Certo. supriu. E para mim, depois do chá, ficou claro assim que aquela busca que eu tinha no uso da droga, no uso era a busca da minha espiritualidade, né? Era como eu queria encontrar um novo mundo, né? E às vezes isso não é entendido porque entra o entretenimento, entra a diversão e isso às vezes se perde, né? Mas eu pude entender que todo aquele caminho faz parte da minha busca, me ajudou a chegar aonde eu estou. Não descarta o histórico ou algo como o erro, né? Mas fez parte do teu Foi a caminhar, busca, né? era a busca, né? Uhum. Então, assim, eu estou na busca, né? Até me libertar daquilo no sentido de entender que, opa, aqui é outra coisa. E isso eu entendi, claro, para mim foi rápido, talvez porque realmente eu vivia a coisa da droga, né? O Lindenberg Uhum. teve mais contato comigo nessa época, né? De ver, de acompanhar ali, não de usar, mas que nunca foi muito de usar, O mas outro lado da coisa, né? Outro lado pois da é, história né? também. Eu Virou me outra coisa lembro que também. uma vez a gente bebeu, não sei se tu lembra que apareceu um dos integrantes levou uma garrafinha que ele trouxe de Manaus, a gente bebeu no quintal. Tu lembra disso? Garrafa de quê? De Santo Daime. Isso, só que aí deu um pouquinho para cada um, era uma garrafinha pequena. O Ayrton, até eu soltei uma bomba. Ah, Tu lembra disso? sim. Lá no Sim, sim, quintal do sim, sim. Underground. Sim, sim. Que aí foi aquela Caramba. coisa, a gente bebeu, mas não sentiu nada. Eu acho que Olha só. às vezes eu acho até assim que foi bom não ter sentido da forma que poderia ter me assustado, né? Certo, certo. Talvez seja bom quem beba dentro de É como se uma, você não tivesse equipado ou tivesse uma linguagem para poder é, traduzir aquela experiência, né? ou mesmo não está no ponto ainda de receber, porque, por exemplo, Uhum. pessoalmente, aí cada história é cada história, né? Cada um é cada um. Mas eu, pessoalmente, quando cheguei, eu cheguei precisando. Eu cheguei num momento de vida que eu estava precisando renascer, né? E o chá, para mim, foi... Você acredita nessa coisa do o chá te chama na hora que ela te chama? Cara, Existe essa. tá tudo interligado, né? Eu não sei se é o chá te chama, né? Eu acho que o nosso caminho a gente trilha e tem aí todo um movimento do universo assim, Interconexão, né? nós, né, fazendo as conexões. Assim, a gente também deu o passo adiante e assim também a gente busca, Tu acha, né? o Grude, que existe muito preconceito contra algumas religiões xamânicas? Tu sente na pele isso? Algum preconceito ainda? Cara, existe. Eu, pelo menos, não saio, não falo para as pessoas que bebo chá, né? Não divulgo, também não escondo, mas é algo que eu deixo ali, não é uma coisa pessoal minha, né? Eu estou compartilhando com vocês porque a Sim. gente se conhece há muitos anos, enfim, e eu sei da resposta que é a pesquisa, né? Da Caixa, que vocês desenvolvem, do estudo que vocês fazem. Mas é uma coisa muito pessoal, é uma coisa, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma situação da civilização atual que é muito desconectada com a ancestralidade, como a gente falou há Sim. pouco, né? Que o racional é o que manda, né? Assim, Uhum. apesar de hoje estar vivendo um momento que até o racional está sendo, né? Até Irracional. o científico está sendo negado, né? Que É, a sede do capitalismo está tão grande e ela quer ganhar até da ciência, né? Não quero dividir com a ciência, não. Quero só para mim. Só a ciência já não, né? Ganharam muito dinheiro com a ciência e hoje estão querendo negar a ciência para ver se o lucro aumenta, Olha né? só, é isso mesmo.
Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, e aí quando você fala de algo que parece irracional, né, de beber um chá, e quando você bebe o chá, você entra realmente num lugar que não é racionalmente que se explica, né? Que não é a gente até racionaliza, a gente até que codifica as experiências e aquilo mexe, fica com a gente durante muito tempo, né? Mas é tudo uma leitura nossa, né? Porque na verdade é algo que a gente não sabe explicar. É Então muita coisa acontecendo por segundo, né? eu estou bebendo há 16 anos e essa minha vivência lá, eu por um lado, em alguns pontos, dentro da doutrina, né, no lugar que eu ocupo, no meio que eu estou, né, do mestre que eu sigo, né, da minha prática de vida, eu consigo ali ter o entendimento, mas ainda tem coisas que para mim é incógnita. Tem coisas que para mim eu ainda estou decifrando, eu ainda estou assim, cara, como assim, né? Como assim? Porque tem uma coisa que aí tem essa coisa universal que para o superior tudo é possível, né? E aí foge do racional, né? Uhum. Foge do racional. A gente pode veio do macaco, veio do barro, e aí vem as 1000 formas que as religiões e a ciência humana pega para explicar a nossa origem, né? Mas no fundo, no fundo é aquela velha que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Assim, é algo que se perde ali na nossa racionalidade, São que representações limitadas, né? que não cabe, né? Então, assim, a partir do momento que eu bebo um chá, né, que aí as pessoas que não conhecem já vão ter um preconceito, né? Ah, Uhum. bebe um chá? Como assim? Né? É. Mas em outras religiões comungam o corpo de Cristo através de uma hóstia, Uhum. através de um vinho, né? Que isso também é simbólico, né? Sim. Por mais que lá seja mais simbólico, porque a bebida do chá não é só simbólico, né? Ele é Pois é, existe benefícios experiencial, reais, né, né? também. E é experiencial, né? Se você Sim, sente, né? É uma sim. coisa que É. tem gente que não sente. Já vi gente que foi beber um copo cheio e repetiu e não sentiu. Pode crer. E aí Nossa. também, do mesmo jeito que vocês perguntaram, tem o chamado e tem também o dizer, não, te aquieta. Tem um amigo que hoje é mestre na nossa, no nosso grupo. Existe essa hierarquia, né? E eu que vi um cara do underground até aceitar uma hierarquia, até entender a importância dessa hierarquia, né? Algo assim que eu bati muito a cabeça até entender a importância disso, entender como se movimenta, como aquilo tem sim um sentido, né? Porque é exatamente um outro ponto que aí é uma coisa pessoal também, que é de entender como a coisa funciona, né? De me firmar num lugar, né? Porque e eu estar firme num lugar não quer dizer que eu virei beato, que eu só bebo aquilo, que eu só vejo aquilo, ao Sim, contrário, né? Eu bebo de outras fontes que me ajudam a compreender melhor onde eu estou, né? E me ajudam, e isso não é proibido, né? Mas eu tenho que ter ali um bom senso de saber quando eu estou aqui, né? Então, o que eu vou viver é aqui, esse momento dentro da religião que eu estou, a religião que eu estou é essa que eu escolhi, é essa que eu sigo, mas eu gosto muito de budismo e são coisas quando elas são verdadeiras, como eu considero o budismo, como eu considero o espiritismo kardecista, coisas do catolicismo, né, da Umbanda, então coisas que vêm, tem uma raiz verdadeira, que elas se convergem, que elas estão falando ali da mesma coisa de formas diferentes, né? Então, as verdadeiras, elas sempre, que não é É. essa coisa capitalista, né? Assim, eu tenho para mim que todas elas no fim têm uma essência muito, né, se convergem na mesma coisa, mas às vezes elas estão muito maquiadas, adquiriram muito. e aí eu sou preconceituoso com por exemplo, as igrejas protestante Sim, capitalista, né? Que está sempre falando de dinheiro, né? sim, Isso é uma coisa que mexe e onde eu estou, na religião que eu estou, uma coisa que me dá uma tranquilidade, porque também tem dinheiro, porque sim, somos um grupo, temos um custo, temos, né, Uhum. a nossa forma de ser, temos nosso templo, temos
enfim, né? Mas que isso tudo não é com fins lucrativos, entendeu? Sim. A coisa não é feita com fins lucrativos, não é feita, não. O dinheiro que arrecadamos foi esse. Temos uma mensalidade e isso é justificado, isso é apresentado todo mês, isso é feito na prestação de conta. Então, isso para mim me dá um porto seguro, né? Mas sabendo que dentro da instituição também tem, de qualquer instituição, né? É humana. Então, tem gente que está ali querendo poder, tem gente que está ali querendo dinheiro, tem gente que está ali. E aí, meu irmão? Gente é gente, né? Gente é gente, né? Então, assim, para mim ainda é difícil entender uma pessoa que bebe ayahuasca ser bolsonarista. E tem um monte, em todas as linhas. Todas Na as União do religiões. Vegetal, no Santo Daime, na Barquinha. Né? E aí você fica... Eu confesso que eu fico chocado, mas ao mesmo tempo eu não fico. Porque eu não você fico... vê que... Pode falar, Lindeberg. Não, eu não fico porque ao mesmo tempo, para mim, é um indicador de que a galera ainda não entendeu realmente a parada, sabe? Se você vê que a maioria dos eleitores que elegeram ele foram cristãos, né? O pessoal que está preocupado com a família, com o cidadão do bem, todo esse discurso moralista mentiroso, né? A gente enfim, entende, né, que tem uma linha aí. Mas é como eu estou falando, né? Assim, é humano, é tudo isso. E isso também ajuda a criar um preconceito, né? Sim, sim. Porque, assim, eu não falo para as outras pessoas que bebo chá. Até por uma questão de me resguardar, de uma questão de ser uma coisa pessoal, é uma relação que às vezes as pessoas não vão entender, né? Enfim. E como eu também procuro não estar falando mal de coisas que eu não concordo. Sim. Que também, por exemplo, o uso de bebida alcoólica, que eu já bebi, mas não bebo. Para mim, tem uma força negativa muito grande dentro da bebida alcoólica. Mas eu tenho parentes, tenho amigos que bebem, que são felizes, que não fazem mal a ninguém. E aí, ao mesmo tempo, tá entendendo? Então, ao mesmo tempo que não é porque para mim não é tão bom quanto para outras pessoas que eu não vou dizer não presta. É uma luz divina, Júnior, que está chegando aí. Eu Recebe a luz, recebe a luz, recebe. Vou baixar aqui a cortina aqui. Enfim, o preconceito existe, né? E até que as pessoas conheçam, às vezes mesmo a pessoa indo conhecer, ela ainda fica assustada, porque eu mesmo, por exemplo, assim, que era um cara aberto, né? E qual era a droga? Bora, tô dentro, eu topo, né? Assim, Então queria vivenciar. tu acha que um dos maiores benefícios, assim, falando de forma utilitarista mesmo, um dos maiores benefícios sociais do chá seria essa separação da pessoa a drogas, a alcoolismo? Não. Utilitarista, estou falando de forma utilitarista para a sociedade. Eu entendo. Não, porque ela... Aí eu volto, que essa é uma fala do Mestre Gabriel, que é o criador da nossa religião, que ele fala que ele quem disse que é um remédio para o espírito, o chá, né? Então o chá trabalha o espiritual, né? Porque tem gente que eu conheço que bebe o chá e usa droga, que bebe o chá e usa álcool há anos, né? Então não é uma coisa assim que é assim e pronto, não. Eu acho que o benefício maior humanitário, né, isso que tu está perguntando, é mesmo da pessoa se perceber. Sim. Dela se perceber, né? De ser ela tá se percebendo nesse sentido. Porque, se não, velho, como já aconteceu, assim, porque, por exemplo, eu fui um cara que já usou muita droga, né? Meus pais se desiludiram comigo. O Paul sabe um pouco da minha história, o Neberto também, né? Vocês dois, principalmente, tiveram um momento de vivência comigo nesses momentos aí, né? Nesse período, né?
O Paul, acho que a família do Paul, o Paul é meu primo, e a nossa família não queria que a gente andasse junto, né? Eu era uma influência pro Paul. O Grude era mais velho um pouco, aí eu era proibido de andar com ele muito tempo. Olha aí. Pois é. E aí, enfim, né? Normal, né? Qual a mãe que queria que eu fosse amigo do filho, né? Meu histórico não era dos melhores. E aí eu acho que isso é a grande história, né? Assim, do chá, que é de ser uma bebida que você vai no seu ancestral, que você vai no seu profundo, que você olha para si, né? E eu acho que isso é o ponto principal, né? Porque você olhando para si, você vai poder ver o outro, né? Com certeza. Ou então você fica só no seu umbigo, mas só em você já tá olhando pro seu umbigo, no sentido de estar se percebendo, né? Não no sentido de é tudo para mim, né? Como a maioria das religiões fazem, né? E aí é onde eu acho que as religiões capitalistas, e para mim o ruim é isso, né? Porque elas é o meu, é eu a minha loja, é eu o meu dinheiro, é eu o meu, né? Principalmente assim, às vezes eu gosto de parar 5, 10 minutos nessas TV de noite, assim, para ver o que é que tá falando lá o Valdomiro, o que é que tá falando lá o outro. Porque eu vejo como os bichos são cara de pau, assim. Sabe? E eu fico, caralho, velho. E é foda, porque a humanidade, ela tá carente, velho. Ela precisa, sabe? Ela precisa. Dizem que o que mais cresce, né, é casa de jogo e templo, né? Igreja. Em época de crise, né? Época de crise é o que mais cresce. As pessoas tentando alguma Porque é forma. isso, né? A Igreja Católica, historicamente, ela foi trancando as informações, né? Então, ela foi modificando, até dizer, não, reencarnação não existe, né? Porque senão a gente não consegue dominar o ser humano, né? E é coisa de 200, 300 anos que tiraram a reencarnação da doutrina cristã católica, né? É engraçado tu estar dizendo isso, porque eu li alguma coisa referente a isso, que existia essa concepção e que foi, de fato, retirado, né? Agora que você falou. E muitas outras coisas, cara. Muitas outras coisas do misticismo cristão, né? De coisas... porque hoje, por exemplo, como a União do Vegetal, como outras religiões que tem ali o seu sagrado e que tem dentro do sagrado coisas que são iniciáticas, né? Onde a gente estuda coisas mais profundas, que vai desde como surgiu o espírito, né? de mistérios, de letras, de cores, que vai do básico a uma coisa mais profunda, mais elementar, a uma coisa mais divina, né? E aí, para você chegar a determinadas informações, tem todo um caminhar dentro da história, porque realmente requer da gente estar na mínima condição de receber, né? Porque senão é aquela coisa de entregar a pérola aos porcos, né? De você dar uma informação. Eu até entendo que a igreja, que tem coisas que têm que ser resguardadas, né? Mas de ser resguardada a ponto de não falar mais para ninguém, aí... Sim. Eu acho que é onde perdeu muito, né? E é onde a igreja, algumas igrejas ganharam, né? Assim, que estão abertas ali 24 horas, na hora que o cara for, tem alguém lá para atender o sofrimento da pessoa e, enfim, né? E transformar isso de forma capital. Mas, enfim, porque cara... é sempre olhando para o externo, né? Eu acho assim que... Acho que é inevitável essa questão do quando o cara olha para dentro de si, se o cara olha de uma forma séria, né? Ele acaba vendo que o si é o outro, né? Sim. Então ele não vai agredir o outro, não vai fazer mal ao outro, não vai... É inevitável esse negócio, essa busca. Então eu acho que independente do que você faça, por exemplo, a gente fala às vezes eu entendo que você fala que as igrejas evangélicas são realmente totalmente capitalistas, são só nem todas, né? Tem uma linha que uma grande linha, né? Mas o fiel, ele não às vezes ele não está conectado diretamente com esse roubo, né? Não é. Ele é uma pessoa inocente, né? Que está lá e que acredita e que
Então, essa parte eu acho que é verídica, sabe? E tem Só, uma coisa, eles estão salvando muita gente, né? Querendo ou é, não, estão salvando assim, dentro do... Estão fazendo pessoas serem melhores, estão fazendo pessoas respeitarem o outro, estão tirando sim, pessoas da bandidagem, estão transformando vidas, por mais que se fique ali numa coisa mais capitalista, mas pelo menos essa falta de ética, né, mexe um pouco, né? Essa falta sim, de sim, sim, algumas coisas mais brutas consegue ser eliminada, né? Assim, sim, do sim. humano, né? Eu acho assim, com relação a quando a gente fala igreja evangélica, que existem várias denominações, né? Mas eu acho que a Uhum. gente está geralmente se referindo, quer dizer, não geralmente, mas mais especificamente se referindo ao movimento neopentecostal, né? É, é, Sim, De fato, a busca pelo bem material ela é muito é. forte. sim. Então eu acho que existem igrejas evangélicas que são sérias, que fazem Uhum. trabalho sério, e que existem igrejas que o trabalho é focado em conseguir dinheiro de pessoas humildes, E eu né? vou mais longe. Eu acho que também há religiões ayahuasqueiras que fazem isso também. Certo. Né? Fazem isso também. Ah, Acho que Que todas as são religiões têm um pouco capitalistas. disso, né? Hoje em dia é difícil você Bom, pegar uma religião que não tenha tem que ter essa cuidado, ligação. né? Eu acho que é aquilo que eu falei, né? E aí defendo o meu peixe porque é por onde eu estou caminhando e estou encontrando ali que é exatamente eu pago uma mensalidade dentro da ordem que eu participo, mas essa mensalidade ela é prestada conta, né? Ninguém ali é funcionário. O mestre, a pessoa, as pessoas que estão ali estão todas trabalhando de graça, com exceção do caseiro, que é um funcionário, Sim, e sim. ele é contratado, carteira assinada, enfim. E também, se quiser, participa das nossas reuniões, da consagração, Mas acho que mas, é o que a gente né, começou falando, né? Gente a gente, e onde tem gente exato. coordenando pode ter algum tipo Eu de digo assim, porque não de também para forma não, generalizada, né? Mas para a gente não pontual. entrar naquilo que a gente falou antes, né, de se Aham, achar que está salvo sim, e porque bebe um chá, mas não, dentro de quem bebe o chá, tem quem é bolsonarista, tem quem é ultradireitista, tem quem usa o chá de forma capitalista, né, sim. de forma que engana os outros. Isso, uhum. historicamente, até tem algumas coisas dentro da União que fala disso, né, É entender historicamente que as mesmo. pessoas estão em algum tipo de evolução, né? Pelo menos Sim, materialmente. sim, sim, Tem mais alguma sim, pergunta, sim. Lindeberg? Eu queria só voltar um pouquinho àquela questão, tipo, essa situação atual que a gente vive, né? Com esse vírus que você colocou inicialmente, né? Ele meio que está forçando, né? A gente a repensar uma série de coisas que a gente faz e a gente chama de normalidade, né? Eu queria só que se tu pudesse comentar o contexto atual e qual o papel que o chá poderia ter, de uma certa forma, na transformação disso, né? Que contribuição ela poderia dar? Bom, eu acho que o momento é isso, né? A natureza, eu às vezes fico naquela assim, pô, será que foi o homem que desenvolveu esse vírus, né? Mas o que vai mais para mim, mais forte do que a questão de ser o próprio homem que esteja desenvolvido uma arma biológica, é que a própria natureza, né, tá fazendo o seu movimento para poder dar uma, mas a natureza está matando. Não, não, ela não está matando. Ela não está matando. Na verdade, a maioria das pessoas que estão morrendo devido ao vírus são pessoas que já têm alguma pressão alta, que já têm alguma predisposição, né, que estão de grupo de risco. Então, tem muitas pessoas que eu conheço que tiveram, que estão tendo e estão passando sem grandes, sem precisar ser entubado, sem precisar, até porque tem uma prática de vida mais equilibrada no sentido de alimentação, de não ser do grupo de risco, né? Então, Uhum. isso não diminui a tragédia, né? Isso não diminui a tragédia de maneira nenhuma. Mas eu
estou falando isso assim, porque, por exemplo, teve a fala do Lula, né, que ele falou que ainda bem que teve esse vírus, né, não sei se vocês viram isso semana Eu passada, vi. né, e a fala foi infeliz, como ele mesmo pediu desculpa e falou depois, mas o que tem por trás é verdadeiro, né, assim, que esse vírus, ele está mostrando para a humanidade um monte de coisa. Sim. Ele está mostrando um monte que estava há 30 anos sem ser visto, por exemplo. Né? Ele está fechando um buraco na camada de ozônio, ele está diminuindo o índice de poluição nas cidades. Né? Enfim, ele está fazendo a gente conviver forçadamente com nossos familiares. Né? Assim, forçadamente no sentido, queira ou não queira, você não tem pra onde correr, vamos aqui, vamos se entender. Né? Então, ele está fazendo a gente olhar mais para a gente. Né? Então, ele está fazendo o que o chá também faz. Né? Porque o chá, em algumas culturas, chamam o chá da pequena morte. Né? É o chá da pequena morte. Algumas religiões falam da morte como uma coisa viva. Né? O próprio catolicismo, que é a nossa base ocidental maior, né? Tem o São Francisco, que é a irmã morte. Né? O budismo, eu já ouvi falar que a santidade Dalai Lama, 3, 4 vezes por dia, ele para meditar o momento da passagem dele. A morte é uma coisa normal, né? A morte é uma coisa normal, né? Que a gente... Natural, né? Natural. Lógico, eu não quero que meus familiares morram, que meus amigos morram, né? A gente quer estar o máximo tempo, mesmo a gente não sabendo ou não lembrando, né? Como é que é lá o outro lado, mas o que a gente sabe é daqui e aqui a gente quer ficar, né? A gente está aqui agora, né? A gente está aqui agora. Né? E algumas religiões falam, né, do que é o aqui, né? Dessa coisa aqui do céu e o inferno, né? Sim. E tem isso, né? Se você fazer coisas infernais, aqui é o inferno. Se você fazer coisas celestiais, aqui é o céu, né? Então aqui pode ser as duas coisas, né? Assim passamos por onde. Mas mesmo passando por onde, sempre vai ter os altos e baixos, que é uma coisa da vida, assim, né? Da gente estar... Não é que eu vou ficar esperando um momento ruim, esperando que alguém vai morrer. Eu sei que alguém vai morrer, mas não é por isso que eu vou ficar sofrendo antecipado. Sei. Eu sei que eu vou falecer, eu sei que daqui a 100 anos, possivelmente nenhum de nós três estejamos nessa mesma matéria. Pode ser que estejamos em outras matérias, né? Novamente outra matéria. Mas dificilmente daqui a 100 anos estaremos os três vivos, né? Pela biologia que a gente vem acompanhando. Pode ser que alguma descoberta fenomenal nos deixe aí vivo. Mas eu acho que o que o chá faz, o vírus está fazendo de uma forma diferente, mas o vírus está fazendo. As pessoas vão ainda insistir numa velha vida, num velho jeito, né? Porque o que o chá nos chama dessa pequena morte, né? Tá renascendo, né? Então, o que o chá faz comigo nesses 16 anos é sempre, às vezes, uma pequena morte, mas sempre um renascimento, né? É sempre uma reenergização que o chá me dá, um outro olhar, uma nova possibilidade de olhar que até então eu não estava percebendo, né? E isso é o chá, é o mestre e eu, né? É o chá que abre, é o mestre que vai abrindo portas, abrindo caminhos, e eu que vou caminhando nesse caminho. Porque se ele abrir portas e eu olhar e dizer, é legal, mas deixou aqui mesmo, que está confortável, né? De não fazer esse trabalho duro e árduo, que é me perceber, agir assim, isso não é bom, né? Isso é brabeza, isso é dureza, isso é... E se eu não fizer esse trabalho, ninguém vai fazer por mim. O chá não faz, o mestre não faz, o chá sensibiliza, o mestre mostra o caminho. E eu que tenho que pegar essa sensibilização e seguir no caminho, né? Percorrer o caminho.
E aí o mestre não é só aquele que está ali dentro, né? Porque o mestre é espiritual, o mestre ele é o todo, ele está no tudo. Então é o A cachorro, própria, se não tratar o cachorro bem, né? É o própria meu inteligência vizinho, do universo, né? é o Bolsonaro, né? E aí Sim, eu entro nessa coisa. Eu vejo alguns sim. amigos nas redes sociais. Ontem eu vi uma que era assim: hoje eu acordei com vontade, querendo uma notícia que o Bolsonaro morreu, Nossa, aí. É, né? Aí, não, por um ponto, aí eu fico naquela assim: puxa, essa aqui eu não vou nem curtir, porque é aquela. uma Será que eu vibração estou me negativa, né? igualando, né? Será que eu É, estou me igualando, né? Será que eu vou combater o mal com o mal? pois é. Não é por, eu E acho que não é isso, por aí, não. a espiritualidade É, mais básica diz que não, né? E todas as mais universais diz como é que se combate o mal, é com o bem, sim. né? Agora é difícil, como é que Jesus de lá É, levou uma tapa, deu outra face, é né? difícil. O que é dar outra face, né? Não é ficar apanhando o resto da vida feito besta, não. Não é ficar dando a face, vai de novo, não, não é? Né? Da Uhum. outra face tem uma coisa mais profunda. E aí, às vezes, a gente para no literal aqui e não. Não, Né? Da outra face é entender o porquê, é buscar, puxa, por que é que ele está agindo assim? Por que, né? Por que estamos merecendo? Porque não é uma coisa só dele, é uma coisa de todos nós. Né? E qual o lado bom disso? O que é que isso vai suscitar? Será que a civilização, quando a gente vê, quando eu vejo isso, né? Fico vendo isso e me dá uma sensação, cara, de caralho, meu irmão, a humanidade fracassou. Né? Porque das barbaridades que o cara fala, de uma reunião ministerial, né, que eu acho que nem uma reunião de condomínio de um cortiço é tão baixo astral quanto aquilo ali, né? é Assim, complicado não mesmo. falando mal do cortiço, mas assim, é onde a gente imagina que sejam as pessoas com menos condição, com menos educação, né? Sim, E a gente vê a galera que tá para fazer um direcionamento de uma nação, né? Que está ali com a responsabilidade de salvar vidas, porque é uma grande responsabilidade. Eu com uma vez certeza. assisti uma palestra no Centro Espírita Kardecista e o cara falou uma coisa assim, o ministrante que estava num dia lá, ele falou uma coisa que era assim, que os políticos que recebem a oportunidade de fazer um bem maior, né? E ele recebe a oportunidade, ele está recebendo dinheiro para isso, ele, né, recebe toda a condição de E não trabalhar para os faz. outros. Ele está sendo pago para isso, ele recebe grana, ele tem uma condição estrutural para fazer isso e só faz para benefício próprio. Ele colocou que está no mesmo patamar vibracional É de o um egoísmo, suicida. né? É o Né, de um egoísmo. suicida. Ele colocou nesse ponto assim, chega, eu me assustei, mas aí ele explanou mais e até que mas fiquei assim, né, um ponto que ele levantou. Mas aí, como é que é? Essa questão Vamos do Covid também, eu prefiro ver nesse aspecto de equilíbrio da natureza do que pensar que é um aspecto do capitalismo, desse consumo maluco humano que acabou. uhum. É muito interessante que isso aconteça num país onde a maior população do mundo, né? E a gente vê que na própria natureza ela existe meio que um equilíbrio de quando uma população cresce mais, alguns. Ela dá um jeito daquele negócio se estabilizar. Não estou É, dizendo que isso é bom ou é. ruim, não é nesse nível, não. A É nessa inteligência coisa que é é uma exatamente, inteligência maior do que essa dualidade bem ou ruim, né, exatamente, é cara? uma coisa própria da natureza mesmo de estabilizar, né? O tanto que a Agora, gente está destruindo ela. é uma coisa que veio mundial, né? Mundial, depois se tornou Mundial, mundial, né? mundial. E mexendo com algo que é fundamental. Por Total. onde entra? Pelo ar. Né? O que é que a pessoa morre de quê? De falta de ar. É, é uma Então, morte. um dia desse, eu lendo um texto que fala a primeira coisa que você faz quando você encarna é o ar para É, Uhum. dentro. A última coisa é o ar para fora. Né? é o E o cara prana, tá né? vendo, É pois o é, prana. tá vindo pro, É. e Bem, até nessa perspectiva, né? Do invisível, do
enfim. Pois é, isso eu Eu queria. acho assim, que só para finalizar a resposta, Edmo. né? Que sim, eu acho que o chá é um remédio que para todos, mas nem todos é para chá ainda, né? Não sei como vai ser futuramente com esse crescimento que está tendo das religiões, né? De como eles vão conseguir manter o pé na parte da origem, né? Assim, eu tenho um pouco de medo desse crescimento, né? No sentido de perder as suas origens, né? Por exemplo, a religião que eu faço parte tem 59 anos. É muito nova, Sim. né? Por mais que bebam de preceitos milenares, né? Mas nesses 59 anos já tem algumas coisas que se modificaram do original para cá. E se modificar não quer dizer que foi para o mal ou que foi totalmente para o bem. A intenção sempre é para o bem, mas às vezes algumas coisas não funcionam porque é isso, né? É o velho humano que tem o Uhum, sagrado e o profano, né? pode Então, crer. Eu mas queria. espero que todos tenham essa oportunidade de um dia beber o chá Eu de também super. forma responsável, né? De forma responsável e forma responsável que eu falo com alguma orientação, né? Seja por onde for. Se tiver oportunidade, experimente, beba, sinta, né? Se permita, não tenha medo. Que é uma forma, é mais uma forma de se conectar Com o com o divino, né? superior, com o divino. Eu queria agradecer, Nacélio Grude, tua participação aqui. Lindeberg também aí. Foi isso, foi massa o papo aí, valeu. Massa. Excelente. Muito bom. Valeu. Depois vamos, quando passar isso tudo, vivenciar isso com um copo de chá, todo mundo, né? Na hora. Yes. Para poder vislumbrar mais profundamente esse, Concordo plenamente. esse Pode, potencial. pode crer.